Bom, falávamos do princípio do contraditório. Acho que para os juízes, não para os advogados, para os juízes, isso foi uma grande preocupação. Porque um contraditório exauriente atrasa o andamento do processo. Se, por um lado, o novo CPC, com base em normas constitucionais, algumas delas, nas palavras de Fred Didier, é um clone legal. Foram clonados artigos da Constituição no novo CPC perfeito. Se, de um lado, pretende a celeridade, a duração razoável do processo, do outro lado, pretende a primazia do mérito. Parar de olhar detalhes processuais sanáveis, parar de se apegar às minúcias para extinguir, né? A gente chama de juízes extintores. Eles só querem extinguir sem resolução de mérito, porque dá menos trabalho, porque isso é relegado ao assessor. A gente tem o mérito e o contraditório. Um contraditório exauriente, e aí dentro do princípio do contraditório existe o dever de consulta, que é uma novidade. Um contraditório exauriente, com, de outro lado, um princípio de celeridade, de duração razoável, parece que o código está em contradição, parece um paradoxo. E eu diria a vocês, como todo valor, todo interesse, todo princípio que aparentemente colide um com o outro, ele deve ser resolvido pela ponderação. Primeira coisa, vamos tentar ser o mais rápido possível, priorizando o julgamento de mérito. Vamos tentar, dentro da possibilidade de celeridade e rapidez processual, cumprir o contraditório e o dever de consulta. Isto é, você não precisa excluir, você só pondera. A primazia do mérito, o dever de consulta e o contraditório são prioritários. Claro que isso acaba demorando um pouco mais, mas dentro do possível, vamos tentar uma rapidez. Falando de dever de consulta, eu gosto muito de um exemplo que um outro professor trouxe, que é o professor Alexandre Flecha, não mais o Câmara, também de processo civil. Eu gosto muito desse exemplo. A gente não deve confundir na prática conhecer uma matéria de ofício com o dever de consulta. Vamos lá. Vocês estão aqui me assistindo e eu decido agora, do nada, sem ninguém ter arguído, sem ninguém ter falado do tema, que eu quero apagar essa luz e ficar na escuridão total. Decidi que eu quero apagar a luz. Tá bom, isso é uma matéria que eu, juiz, conheci de ofício. Mas antes de aplicar a minha decisão, antes de aplicar o meu entendimento na minha decisão, eu vou consultar as partes. Vocês que estão me assistindo, que são as partes, vocês concordam que eu apague a luz? Então, o que diz o novo CPC é que o juiz não está proibido de conhecer matérias de ofício. Ele pode conhecer matérias de ofício, principalmente se elas forem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do feito. Vou dar um exemplo. Várias vezes eu já peguei situações que, na segunda instância, em grau recursal, eu percebi a incompetência quanto à matéria. Vou dar um exemplo. O empregado público, melhor, o autor da ação, ajuizou a ação contra um município aqui do Rio de Janeiro, postulando uma gratificação, uma parcela. O réu, através do procurador, veio, contestou, o juiz julgou procedente o pedido.
Recurso, segunda instância, sua relatora. Analisando município de Cabo Frio, é um município aqui do Rio de Janeiro. Ele é trabalhador por concurso, isso é um servidor público admitido por concurso público para o município de Cabo Frio. Qual o regime jurídico que ele é regido? Porque nós sabemos que os servidores públicos federais da administração direta autárquica fundacional são todos estatutários. Vou repetir. Os servidores públicos concursados para cargo efetivo federais, seja da administração direta autárquica fundacional, são estatutários. Mas aqueles servidores de cargo efetivo dos estados e dos municípios, o regime depende de lei. Pode existir uma lei especial dizendo que o regime vai ser CLT ou uma lei dizendo que o regime vai ser estatutário. E como é uma lei estadual, o juiz não é obrigado a conhecer a parte que deveria arguir. Ora, espertamente, aquele autor ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho, se fingindo empregado público, quando, na verdade, era um servidor público estatutário. Porque o servidor pode ser seletista ou estatutário. Ele era estatutário. O empregador, na verdade, não é empregador, é a administração pública, não contesta a competência. Não sei por que motivo, não me perguntem. O juiz julgou. Quando chega na minha mão, eu já conheço a lei estadual, porque julgo uma série de situações idênticas, só procuro saber se a lei está vigente, sei que ele é regido pelo estatutário. Ora, conheci de ofício de uma incompetência, porque ele é estatutário, e simplesmente anulava a sentença, declarava a incompetência e remetia para a Justiça Estadual. Hoje, duas mudanças. Primeiro, não posso mais reconhecer a incompetência sem antes dar vista às partes. Posso, de ofício, conhecer que eles são estatutários, que o autor é regido pelo regime de uma lei especial e não seletista. Mas eu digo, digam as partes sobre a lei estadual número tal, que disciplina que o regime jurídico existente entre autor e réu é estatutário e não regido pela CLT. E eu deixo as partes falarem 5 dias. Falando ou não falando, se me convencerem que a lei foi revogada, ótimo. Se não me convencerem, eu adoto. Então, a primeira mudança do CPC foi essa. Eu tenho o dever de consultar. E a segunda mudança é que eu não mais anulo a decisão de primeira instância. Eu simplesmente, se realmente for incompetência, remeto ao órgão competente e o juiz competente dá a valoração que ele quiser àquela sentença, anulando-a ou não. Isso também foi outra modificação do novo CPC. Pois bem, parece muito lógico o que eu disse, né? Não custa nada o juiz dar 5 dias de prazo às partes para se manifestarem sobre um fato, uma objeção, um fato que ele conheceu de ofício e que vai alterar o julgamento. Não é verdade? Pois o TST adotou a teoria do dever de consulta, que o dever de consulta nada mais é que uma espécie do gênero contraditório, adotou essa teoria de forma amputada. Vamos ler o que diz lá o PowerPoint. Diz lá, dever de consulta, evitar decisão surpresa, óbvio. Está no artigo 10 do CPC com 493, parágrafo único, 933 e 927, todos do CPC. Mas a nossa instrução normativa 39 do TST, no artigo 9º e no artigo 4º da nossa instrução normativa, diz, primeiro, isso só se aplica para decisão final de mérito. Quer dizer que para extinguir sem mérito não se aplica. Já errou. Quem disse que o dever de consulta só se aplica à decisão de mérito? Se aplica a qualquer decisão, inclusive, principalmente aquelas que extinguirem sem resolução de mérito, até porque hoje o princípio é da primazia do mérito. 2. Acha que parou por aí o equívoco do TST, sob o meu ponto de vista? Não. 2. Mesmo para aquelas decisões de mérito
estão excluídos os pressupostos processuais, os pressupostos dos recursos e as condições da ação, salvo quando a lei exigir. Então, o pressuposto do recurso, a lei exige que, se for para complementar custas, se for para procuração, irregularidade, eu tenho que dar prazo. Se for um erro na guia, eu tenho que dar prazo. Mas, tirando esses casos, eu posso conhecer de ofício não conhecimento de um recurso por falta de pressuposto processual. Entendeu que eu também posso conhecer de ofício a falta das condições da ação. Para mim, sob esse ponto de vista, 2 erros. Primeiro, porque eu tenho que dar sempre, em qualquer hipótese, a consulta às partes. Mesmo que o vício seja insanável, o dever de consulta eu deveria dar. Segundo, porque o TST usou a expressão condições da ação, quando o próprio Código aboliu essa expressão. Se elas sumiram ou não na doutrina é outra coisa. Fred Didier, alguns outros autores, entendem que não existe mais um nome, um instituto condições da ação. Agora, a impossibilidade jurídica sumiu, a legitimidade e a falta de interesse passaram a ser pressupostos processuais e não existe mais condição da ação, porque a ação não é mais condicionada. Essa é a nova abordagem. Então, data vênia, a posição da instrução normativa do TST não é, sobre o meu ver, sobre o meu sentir, sobre a minha posição, não é a mais adequada, porque viola o dever de consulta. Isso o TST aplicou parcialmente o dever de consulta. Bom, outro princípio processual relativamente novo. Ordem cronológica, vamos ao PowerPoint, isso. Ordem cronológica de julgamento, claro que é preferencial, depois que houve a mudança do CPC, mesmo antes dele entrar em vigor. Autorregramento, que é a negociação processual ou negócio processual, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou deixar o autorregramento ou a negociação processual para daqui a pouco. Bom, a partir de agora, já que a gente viu rapidamente os princípios processuais civis e sua aplicação no processo do trabalho, claro, gente, aqui não é para aprofundar nada, não é para falar de doutrina, não é para falar de autor, é para a gente fazer um bate-bola. Isso é, mudou, isso não é, mudou. Aplicável, não é aplicável, TST disse o quê, não disse, súmula tal, mudou, não mudou. É um bate-bola muito rápido. E por isso eu escolhi começar do negócio processual e depois do início, petição inicial, defesa, procuração, e como se fosse um processinho no decorrer da ordem cronológica dos artigos do CPC. Primeira coisa, negócio processual. O que é a negociação ou negócio processual? Na verdade, é um ajuste, um acordo entre as partes. Pode ser extrajudicial ou judicial, onde elas estabelecem regras do processo. Não tem nada a ver com o direito material postulado, tem a ver com regras do processo. Os negócios processuais podem ser típicos e atípicos. Negócios processuais típicos são aqueles previstos no próprio Código. Calendário, escolha consensual do perito, concordância com a desistência da ação. São todas aquelas situações em que o autor e o réu podem, conjuntamente ou em momentos diferentes, concordar com determinado ato. Nós, processualistas do trabalho, processualistas civis, isso é, juízes do trabalho, juízes cíveis, já fazíamos o negócio processual há muito tempo, só não tinha nome. Quantas vezes o autor dizia, Excelência, pode adiar essa audiência porque eu não estou me sentindo bem. O senhor tem algum atestado? Não. O senhor concorda? Advogado do réu, concordo. O colega é meu amigo, eu estou acreditando. Então, em face da concordância das partes, adia a audiência, tal. Quantas vezes as partes diziam, puxa, Excelência, ao invés de marcar audiência em agosto, nós vamos ter a Olimpíada em agosto, pode marcar em outubro? O senhor concorda, réu? Sim, concordo. Quantas vezes o juiz, com a concordância da parte, praticou atos?
típicos ou atípicos. Quantas vezes? O autor só pode desistir da ação depois da citação do réu com a concordância do réu. Isso é um negócio consensual. Ele podia não concordar. Típico. Bom, há negócios processuais típicos e os atípicos. Eu vou falar dos atípicos. Os negócios processuais atípicos são aqueles não previstos, o tipo não é previsto no CPC, eles podem ser extrajudiciais e judiciais. No direito do trabalho, que é a nossa área, a gente imediatamente pensa a relação empregado-empregador. E aí, claramente, você vai negar a aplicação, vai dizer, ora, o empregador esperto, já no contrato de trabalho, na admissão, coloca lá, o empregado não usará testemunhas para provar horas extras, o empregado não vai usar o fórum trabalhista, que não pode. O empregado não vai fazer isso assim, o foro será o foro de eleição será esse, assim, 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 pelas partes. Não, o empregado não vai poder usar prova pericial. Claro, por isso o próprio CPC disse que é nulo o negócio processual quando for um contrato de adesão ou quando uma das partes for hipossuficiente. Ora, gente, estamos carecas de saber que no direito do trabalho, na relação de emprego, o trabalhador tem sempre uma condição de vulnerabilidade, por maior que seja o seu salário. Não é o valor do seu salário que o torna hipossuficiente, e sim a sua vulnerabilidade, a dependência que ele tem do salário. Por maior ou menor que seja, o torna vulnerável. E aí a sua hipossuficiência, então nem preciso me preocupar que o próprio artigo 190 do CPC é claro ao estabelecer que o negócio processual não é válido quando for feito por hipossuficiente. Está lá, parágrafo único, de ofício ou a requerimento do juiz, ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade e inserção abusiva em contrato de adesão ou se alguma das partes se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, de cara, a nossa tendência, com base no parágrafo único do 190, é dizer que o negócio processual é incabível no processo do trabalho. Eu concordo? Vólia, concordo? Em parte. Primeiro, quem disse que a gente só julga a relação entre empregado e empregador? Eu julgo o conflito entre sindicatos. Eu julgo lides coletivas entre Ministério Público e grandes empresas, ou até pequenas empresas. Eu não julgo só relação de emprego, eu julgo trabalhadores não empregados. Tá, então, primeiro, eu diria, qualquer que seja a relação que eu estiver julgando, se houver uma condição de vulnerabilidade porque uma das partes é hipossuficiente, eu já declaro a nulidade do negócio jurídico. Então, aquela cláusula inserida no contrato de trabalho é nula de pleno direito, aquele negócio ajustado sobre as regras do processo são nulas. Bom, segunda parte. Quem disse que o negócio processual sempre vem para prejudicar? A premissa do código, gente, independente de ser área trabalhista ou não, é que se você inclui uma cláusula de negociação processual, de negócio processual, num contrato onde uma das partes é hipossuficiente, eu imagino que esse negócio prejudica o hipo. Mas se o negócio favorecer o hipossuficiente, ele não é nulo, porque não há prejuízo. Vamos imaginar que no contrato de trabalho entre empregado e empregador é feito um negócio processual extrajudicial atípico. O empregador expressamente inclui neste contrato de trabalho uma cláusula que diz: havendo demanda judicial que questione as horas extras e o seu pagamento, o empregador abre mão da prova testemunhal e pericial, limitando-se à produção da prova documental. Ora, gente, o próprio empregador
e o empregado assinou, porque é um contrato, é bilateral, ele faz um contrato, melhor, uma cláusula negocial num contrato de trabalho, onde ele não prejudica o hipossuficiente. Por que ela seria nula se não causou prejuízo? Então, também não vejo por que o negócio processual não pode ser aplicado ao processo do trabalho quando favorável ao trabalhador. Ou quando versar a briga entre dois sindicatos, são duas pessoas jurídicas. Dois sindicatos de empresas estão disputando uma base territorial ou a defesa da representação de determinada categoria. Por que eles não podem estabelecer regras negociais? Olha, caiu nessa juíza, distribuiu, caiu nela. Vamos fazer aqui um negócio atípico judicial? Vamos. Qual é o negócio? Instância única. Você confia nessa juíza? Confio, eu também. Não que eu desconfie dos outros, é que essa me é mais, né, acho que é mais técnica, é menos tendenciosa. Então, vamos fazer aqui a cláusula de instância única. Por que não? Não há parte vulnerável. Não é cláusula de adesão. Então, eu diria que o negócio processual, negociação processual, o autorregramento, o nome que você quiser dar, que é aquele ajuste feito entre as partes fora do processo ou dentro do processo, de forma típica, que nós não estamos falando ainda, ou atípica, escolher instância única, escolher se vai ter recurso ou não, número de testemunhas, se vai usar um tipo de prova ou não. Qualquer regra a respeito do processo, ela será nula se prejudicar o trabalhador e for feito extrajudicialmente. Não será nula se favorecer o trabalhador. E poderá ser absolutamente válida se as partes não forem ex-empregado e ex-empregador. Eu posso ter um negócio processual perfeitamente válida numa lide coletiva entre o Ministério Público e uma empresa, entre dois sindicatos. Problema nenhum. Infelizmente, apesar de todos os meus argumentos e do meu grande desejo de aplicar na prática negócios processuais atípicos, o TST entendeu, no artigo 2º, inciso 2, da Instrução Normativa, pela inaplicabilidade de qualquer tipo de negócio processual ao processo de trabalho. Vamos ali, a lousa. Negócios típicos são os previstos em lei, negócios atípicos são os criados pelas partes e não previstos em lei. TST entendeu pela Instrução Normativa 39/2016 pela inaplicabilidade. Negócio processual significa ajuste sobre as regras do processo, pode ser feito judicialmente e extrajudicial, e os casos que o juiz pode recusar. Então, aqui vão os meus comentários, né? Muitas vezes o meu inconformismo com essa posição tão drástica do TST. Bom, falamos então do negócio processual, vamos começar na inicial. E agora vai ser bem um bate-bola, gente. O que mudou, o que é aplicável, o que não é aplicável. O que mudou, o que é aplicável, o que não é aplicável. E a gente tem que ter uma certa celeridade para que isso possa ser rápido e não canse aqueles que estão ouvindo. Primeiro, nós tínhamos uma dicotomia no CPC velho. No CPC velho, se houvesse acumulação de pedidos, e na inicial trabalhista só há pedidos cumuláveis, isso é, a inicial tem 23 pedidos, 54 pedidos, 20, 15, 10, dificilmente você tem um pedido só. Para dizer a verdade, eu acho que eu nunca julguei uma inicial que só tem um pedido, ou julguei raramente. Então, é muito excepcional. Então, você tem vários pedidos, A, B, C, D, E, F, G. Então, a gente sempre tem, ou via de regra, tem cumulação de pedidos formulados na inicial. E é muito comum a gente ser competente para um pedido e incompetente para outro pedido. Isso porque confundem muito a área trabalhista com a área previdenciária. Todo mundo diz, você que é juíza do trabalho, posso falar uma coisa? Eu me aposentei. Olha só, eu não entendo nada de previdenciário.
A nossa área é trabalhista, a gente conhece o direito previdenciário que influencia no contrato de trabalho, não o direito previdenciário que não tem nenhuma relação com o direito do trabalho. Bom, o CPC antigo era contraditório. No momento, dizia, faltando pressuposto regular de constituição e desenvolvimento regular do processo, o juiz deverá extinguir o processo sem resolução de mérito. Era o 267, se não me engano, do CPC antigo. Então, podia-se extinguir o processo sem resolução de mérito se tivesse contradição entre os pedidos ou se não tivesse um pressuposto regular. Então, você podia extinguir aquele item. Por outro lado, o CPC tinha outro artigo, em outro lugar, CPC de 73, que dizia que toda vez que você reconhecer a incompetência, você deve declinar para o juiz competente, não devendo extinguir. Então, nós tínhamos a regra do declínio da competência, isso é, o juiz incompetente não pode extinguir o pedido do qual ele é incompetente, ele declina, e o outro que mandava indiretamente extinguir. E nós, da Justiça do Trabalho, cada um agia de um jeito. Tinha juiz que dizia, translade-se peças e só quanto a esse pedido remeta-se os autos. Tinha juiz que dizia, não, olha só, eu sou competente para um, não sou para o outro, vou extinguir o que eu não sou. E era uma confusão. Ninguém conseguia se entender nessa confusão. Até que o CPC novo resolveu o que nós já fazíamos na maioria das vezes. Quase todos os juízes do trabalho já de uma forma majoritária, porque é muito difícil ter um posicionamento unânime, já fazia a extinção. E é o que diz, vamos lá, o slide. O slide diz, se o juiz for competente para um pedido formulado na inicial e não for competente para o outro, extingue aquele que ele não é competente. Agora o CPC é claro nesse sentido. Então isso para a gente é ótimo. Então vou dar um exemplo. Vem lá na inicial, pedido de vínculo de emprego, pedido de anotação da carteira, pedido de aviso prévio, pedido de férias, 13º, saldo de salário, horas extras, lá embaixo, recolhimento da cota previdenciária durante todo o contrato. Somos competentes para todos, menos o último. Recolhimento da cota previdenciária devida durante o contrato de fato, que de fato existiu, a Justiça do Trabalho é incompetente. Então, eu já extingo aquele do qual eu sou incompetente. Não há mais remessa de uma parte do pedido para lá. Gente, eu até ia dizer, isso aí hoje, remeter ia ser muito difícil. Como é que eu ia remeter no PJE? A Justiça do Trabalho, quase 100%, está toda em processo judicial eletrônico. Aqui, o Rio de Janeiro foi a primeira região que teve toda ela em processo eletrônico. Como é que eu vou remeter parte da inicial? Vou ter que mandar tirar cópia para poder remeter, quer dizer, no processo judicial eletrônico isso se torna bem difícil. 2. Já estou pulando só as principais mudanças aplicáveis ao processo de trabalho. Essa mudança é bem bacana e está na instrução normativa. É a quantificação do dano moral. Vamos ao PowerPoint. O artigo 292, inciso 5 do novo CPC, é claro, dizendo sobre o valor que deve ser dado a alguns pedidos da causa. E diz que deve ser individualizado e dado valor em qualquer pedido de reparação de dano, seja o dano material ou moral. Isso é, gente, acabou aquele pedido, e na inicial trabalhista, 80% das iniciais trabalhistas pedem dano moral porque não pagou o salário, dano moral porque me rebaixou, dano moral porque não pagou as verbas da rescisão, dano moral por tudo. Hoje é a indústria do dano moral. Só que eles pedem o dano moral e diz, você, juiz, dá quanto você acha que eu tenho direito. Acabou aquela inicial em que o autor pede, sofri um acidente de trabalho. A culpa desse acidente é do patrão. Portanto, eu quero dano patrimonial a ser fixado por Vossa Excelência e pensionamento a ser fixado por Vossa Excelência. E ele pedir a reparação de um dano patrimonial ou a reparação de um dano moral e que o juiz fixasse. Agora é a parte que tem que dizer qual o percentual que quer, quanto perdeu de capacidade, qual o valor do dano, a extensão, tanto do dano material quanto do dano moral,
a inicial tem que vir com o valor individualizado. Professora, e se não vier, manda emendar a inicial. Não emendou, extingue por inépcia. A gente continua daqui a pouco, no próximo bloco. Até lá!